seu ar-condicionado não está com defeito, é sufocante. E a peça que a estrangula pode custar menos de $8. Não é uma recarga, não é um compressor novo, não se trata de uma inspeção de concessionária, não se trata de uma taxa de diagnóstico recheada de linguagem técnica e uma fatura impressa. $8. Um filtro de ar da cabine. Mais especificamente, o tipo de filtro de cabine de carvão ativado, que vem restaurando silenciosamente o fluxo de ar e o desempenho de refrigeração em veículos Toyota e Honda há anos, enquanto inúmeros motoristas continuam pagando por serviços que talvez nunca tenham precisado. Se o ar que sai das saídas de ventilação estiver mais fraco do que o normal, se o habitáculo demorar muito para arrefecer, se o ar-condicionado parecer funcionar constantemente, sem realmente tornar o carro confortável, há uma grande probabilidade de o sistema não estar avariado. É restrito e a restrição geralmente fica localizada diretamente atrás do porta-luvas. O conserto leva apenas alguns minutos. Não são necessárias ferramentas especiais. Sem elevador, sem necessidade de agendamento, sala de espera. Nenhum consultor de serviço explicou por que a eficiência do seu sistema diminuiu. Apenas um filtro, uma pequena parte, muitas vezes negligenciada, que a maioria das pessoas ignora até que o fluxo de ar já tenha entrado em colapso. E é aí que o problema começa, porque a maioria dos motoristas não entende qual é a função real do filtro de ar da cabine. Eles acham que isso apenas purifica o ar. Eles acham que isso afeta apenas o olfato. Eles acham que é opcional. Eles acham que é apenas uma questão estética. Não é? O filtro de ar da cabine é a principal porta de entrada de ar para o sistema de climatização. Todo o ar que o ventilador impulsiona para dentro da cabine passa primeiro por esse filtro. Aquecimento, resfriamento, desembaçamento, recirculação, tudo depende de essa passagem permanecer desobstruída. Quando o filtro entope, o motor do ventilador precisa fazer mais força para movimentar o ar. A serpentina do evaporador, componente responsável pelo resfriamento, deixa de receber o fluxo de ar adequado. O fluido refrigerante pode até continuar funcionando dentro do sistema, mas o ar resfriado não consegue circular pela cabine da maneira correta. É por isso que as saídas de ar parecem fracas. É por isso que a cabine permanece aquecida. É por isso que o ar-condicionado funciona por mais tempo. É por isso que as pessoas presumem que algo caro falhou. O que parece ser um problema com o fluido refrigerante pode, na verdade, ser um problema de fluxo de ar. O que parece ser uma falha do compressor pode ser, na verdade, uma restrição do filtro. O que parece ser um sistema de ar-condicionado antigo pode ser, na verdade, um item de manutenção que custa menos que uma refeição. E quando você entende isso, muita da lógica de reparo que foi vendida às pessoas começa a parecer muito diferente. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Muitos proprietários de Toyota compram o filtro de ar da cabine na concessionária, presumindo que estão adquirindo uma peça melhor. Uma peça projetada pela fábrica, uma peça premium, a embalagem exibe a marca da montadora, o preço no balcão parece oficial e a implicação é clara. Se você quer o produto genuíno, paga o preço da concessionária. Mas em muitos casos, o filtro dentro dessa embalagem de marca é fabricado pela Denso. Isso é importante porque a Denso não é uma empresa qualquer do mercado de peças de reposição. É uma das maiores e mais respeitadas fornecedoras automotivas do mundo, com longa trajetória associada aos sistemas térmicos componentes DATVAC e padrões de engenharia de fábrica da Toyota. Na prática, isso significa que um filtro vendido sob uma marca
e um filtro vendido sob a marca própria da Denso podem ser muito mais semelhantes do que a maioria dos compradores imagina. Portanto, quando você vê um filtro de concessionária com preço entre 28 e 40 dólares e um equivalente de carvão ativado da Denso sendo vendido online por 7 a 9 dólares, a diferença não é mágica. A diferença está na marca. A diferença está na embalagem. A diferença está na marcação de preço. Não é fluxo de ar, não é engenharia, não são materiais secretos, desempenho não oculto. E isso importa, porque o motorista comum não está pagando caro pela inovação. Ele está pagando caro por não saber de onde realmente vem esse desempenho. Agora, vamos falar sobre o que torna esses filtros úteis em primeiro lugar. O carvão ativado. Não é carvão comum. Trata-se de um material processado, projetado para criar uma enorme área de superfície interna através de poros microscópicos. Essa estrutura permite capturar gases, odores e contaminantes presentes no ar que um filtro de papel comum não consegue reter com a mesma eficiência. Gases de escapamento, compostos orgânicos voláteis, odores externos e certos poluentes podem ficar retidos na superfície dessa camada de carbono à medida que o ar passa por ela. Isso significa que o filtro está realizando duas tarefas ao mesmo tempo. Primeiramente, ele captura partículas em suspensão, poeira, pólen, detritos e sujeira fina, que de outra forma circulariam pela cabine e se depositaria no sistema de climatização. Em segundo lugar, ajuda a reduzir a carga de produtos químicos e odores que entram no veículo. Mas eis a parte importante que a maioria das pessoas ignora. A filtração química representa apenas metade do valor. A outra metade é o fluxo de ar, porque, no momento em que o filtro se satura de sujeira, poeira, fuligem, fragmentos de folhas e resíduos da estrada, ele deixa de ser uma passagem limpa e se torna uma barreira. O motor do ventilador precisa trabalhar mais. A quantidade de ar que passa pelo evaporador diminui. A capacidade de refrigeração nas saídas de ar se torna menos eficaz. O conforto na cabine cai. A sobrecarga do sistema aumenta. O ar-condicionado pode tecnicamente ainda funcionar, mas já não parece tão forte. E é aí que surgem as contas de reparo desnecessárias. Um motorista percebe que as saídas de ar estão mais quentes. Eles presumem uma baixa quantidade de refrigerante. Eles entram para prestar assistência. Recomenda-se recarregar o aparelho. Um diagnóstico foi adicionado. Outras possibilidades são discutidas, mas acusações surgem. Entretanto, o filtro está preto, compactado e se desfazendo atrás do porta-luvas. O sistema sofreu com falta de ar desde o início. É por isso que esse item de manutenção é muito mais importante do que parece. Um filtro de ar da cabine entupido não apenas torna o ar sujo. Isso reduz o desempenho de todo o sistema de climatização. O evaporador do seu carro funciona como um trocador de calor. O fluido refrigerante circula por serpentinas e aletas finas a uma baixa temperatura. O ar quente da cabine é forçado a passar por essas aletas. O calor é transferido do ar para o fluido refrigerante. É assim que você obtém ar frio nas saídas de ar. Mas o sistema foi projetado em torno de um volume de fluxo de ar-alvo. Os engenheiros não chutam esse número. Eles projetam a potência do ventilador, a densidade do evaporador, a capacidade do refrigerante e o equilíbrio térmico geral do sistema de climatização com base nele. Quando o fluxo de ar diminui porque o filtro está obstruído, o sistema movimenta menos ar resfriado pela cabine por minuto. O resultado é simples. Você espera mais tempo para sentir frio. Você aumenta a velocidade do ventilador. Você deixa o ar-condicionado
ligado por mais tempo. Você presume que o sistema está ficando fraco? Na realidade, o sistema pode estar funcionando exatamente como projetado internamente, mas não proporcionando conforto, porque o fluxo de ar foi obstruído por uma peça negligenciada. E se essa negligência continuar por tempo suficiente, as consequências podem se alastrar. Tempos de funcionamento mais longos significam mais ciclos do compressor. Maior resistência significa maior carga para o soprador. Mais detritos retidos significam um ambiente de evaporação mais sujo. Mais contaminação significa mais odor, maior retenção de umidade e maior probabilidade de acúmulo microbiano dentro da estrutura do sistema de climatização. É assim que um item de manutenção barato se transforma em sintomas caros, não porque o filtro seja glamouroso, mas porque é fundamental. Existe também um motivo para esse tipo de filtro ter se tornado importante mais cedo na engenharia de veículos japoneses do que muitos motoristas ocidentais imaginam. O tráfego urbano intenso, os ambientes de deslocamento com alta poluição, os corredores industriais e o trânsito congestionado criaram uma necessidade real de filtragem de cabine mais eficaz. Meios filtrantes melhores, construção multicamadas e designs com reforço de carbono não eram meros luxos, eram soluções práticas para problemas reais de qualidade do ar e desempenho de sistemas de climatização. Essa filosofia de design acompanhou os veículos até os mercados de exportação, mas o comprador médio nunca aprendeu a lição mais profunda. A lição não era apenas que o filtro de cabine existe. A lição foi que a substituição no prazo protege o conforto, a qualidade do fluxo de ar e a eficiência geral do sistema de climatização mais do que a maioria das pessoas imagina. E o momento certo é importante. O carvão ativado não funciona para sempre. Uma vez que sua capacidade de superfície disponível se esgota, ele deixa de capturar gases e odores da mesma forma que quando novo. A camada de partículas pode continuar bloqueando detritos visíveis, mas a capacidade de filtragem química estará praticamente esgotada. Além disso, qualquer filtro que tenha sido saturado com meses de poeira e poluição do tráfego torna-se cada vez mais restritivo, mesmo que ainda pareça estruturalmente intacto. É por isso que esperar demais custa mais do que as pessoas imaginam. Um motorista pode manter o mesmo filtro por 18 meses, 24 meses ou até mais, pensando que está economizando dinheiro. Mas a economia é ilusória. Durante esse período extra, o sistema de ar-condicionado funciona com menos eficiência. O cheiro na cabine piora. O evaporador opera em um ambiente mais sujo e o desempenho de refrigeração diminui gradualmente, tão lentamente que o motorista acaba se acostumando. Eles param de se lembrar de como era a sensação de normalidade. Essa é a armadilha, porque a perda de desempenho raramente acontece da noite para o dia. Ela desaparece gradualmente, ela se atenua, ela se torna o novo padrão. E, uma vez que as pessoas aceitam que um fluxo de ar mais fraco é normal para um carro mais antigo, elas param de procurar a causa mais simples. Então aqui está a parte prática. Eis o protocolo. Primeiro, adquira o filtro de ar de cabine com carvão ativado correto para o seu veículo. Verifique a compatibilidade utilizando a marca, o modelo, o ano e o número do chassi VIN, sempre que possível. Para muitos veículos Toyota e Honda, a Denso oferece filtros de carvão ativado com encaixe direto por uma fração do preço praticado nas concessionárias. Depois de encontrar o filtro correto, estacione o carro, desligue-o e abra o porta-luvas. Na maioria dos modelos Toyota e Honda, o porta-luvas pode ser abaixado pressionando levemente as laterais para dentro até que as travas de plástico se soltem. Em alguns veículos, pode haver também
um amortecedor em um dos lados, que pode ser desencaixado com cuidado. Uma vez solto, o porta-luvas inclina-se para baixo, expondo a caixa do filtro de cabine que fica atrás dele. A carcaça geralmente é uma tampa retangular de plástico. Ela pode ter abas laterais, presilhas ou uma trava simples. Pressione as abas e remova a tampa. Em seguida, deslize o filtro antigo para fora lentamente. Antes de qualquer coisa, observe a seta de fluxo de ar na moldura do filtro antigo. Essa seta é importante, pois indica a direção correta de instalação. Se necessário, tire uma foto rápida para que você possa alinhar a orientação do novo filtro com precisão. Agora, inspecione o filtro antigo. Se o filtro estiver cinza escuro ou preto, cheio de poeira, cabelo, sementes, fragmentos de folhas ou detritos da estrada, significa que está restringindo o fluxo de ar. Se as pregas estiverem amassadas, se a camada de carvão estiver visivelmente suja, se o filtro tiver cheiro de mofo ou azedo, então é provável que seu sistema de climatização esteja operando abaixo das especificações há algum tempo. Em seguida, insira o novo filtro na mesma direção do antigo. Certifique-se de que ele deslize uniformemente, sem dobrar ou amassar a moldura. Reinstale a tampa do compartimento, até que ela se encaixe firmemente no lugar. Levante o porta-luvas novamente e retorne as abas laterais ou o amortecedor à posição normal. É isso aí. Na maioria dos casos, não são necessárias ferramentas. Sem mecânico, sem necessidade de agendamento de serviço, sem linguagem diagnóstica, sem trabalho desnecessário. Todo o processo geralmente leva de 4 a 6 minutos. Após a instalação, ligue o veículo e ajuste o ventilador para a velocidade máxima. Ative o modo de recirculação e deixe o sistema funcionar por alguns minutos. Em muitos casos, a diferença é imediata. Fluxo de ar mais forte, saída de ar mais eficiente, resfriamento mais rápido da cabine, menos esforço percebido pelo sistema. Não porque algo tenha sido reparado internamente, porque o fluxo de ar foi restabelecido, e esse é o ponto que muitas pessoas ignoram quando se fala em ar-condicionado automotivo. O resfriamento não depende apenas da pressão do fluido refrigerante. Também se trata de entrega aérea, um sistema perfeitamente carregado, mas com fluxo de ar insuficiente. Ainda assim, apresentará um desempenho decepcionante. Um evaporador em bom estado, mas com um filtro de cabine obstruído. Ainda assim, terá um desempenho abaixo do esperado. Um motor de ventilação potente lutando contra um filtro obstruído, ainda assim, não conseguirá tornar a cabine tão confortável quanto deveria. O sistema só dá a sensação de frio quando todas as suas condições básicas estão funcionando em conjunto. Isso inclui a peça mais barata da cadeia. Portanto, se o seu ar-condicionado está fraco, se as saídas de ar parecem mais suaves do que antes, se o interior do seu carro demora muito para esfriar, e se você não trocou o filtro de cabine há 1 ano ou mais, comece por aí antes de presumir o pior. Verifique primeiro o filtro, verifique primeiro o fluxo de ar, verifique primeiro a restrição mais simples, porque às vezes a diferença entre um carro com ar-condicionado funcionando perfeitamente e um carro que parece cansado, sem graça e decepcionante não é um grande conserto. É uma peça pequena o suficiente para caber na palma da mão. E tão barato que a maioria das pessoas jamais imaginaria que isso pudesse fazer tanta diferença. Mas acontece. Aquele filtro enegrecido atrás do porta-luvas pode ser o motivo pelo qual suas saídas de ar parecem fracas. Pode ser o motivo pelo qual a cabine nunca fica confortável rápido o suficiente. Pode ser o motivo pelo qual o ar-condicionado parece funcionar mais intensamente a cada verão, sem entregar o resultado para o qual foi projetado.
Restaure o fluxo de ar e o sistema muitas vezes lhe lembrará da sensação para a qual foi projetado. Originalmente em frio, imediato, eficiente, limpar, não porque você gastou centénaros, porque você finalmente removeu aquilo que estava sufocando.